Você sabia que algumas das invenções mais brilhantes da história surgiram milhares de anos atrás? Desde máquinas engenhosas até sistemas que ainda usamos hoje, as civilizações antigas nos deixaram um legado que continua nos impressionando. Prepare-se, porque hoje vamos explorar as invenções mais surpreendentes da antiguidade e descobrir como elas moldaram o mundo como conhecemos. Apertem os cintos e vamos nessa viagem no tempo. Começamos nossa jornada com um estrondo, ou melhor, com um fluxo constante de água. A água, elemento vital, era conduzida com precisão e engenhosidade. Os aquedutos romanos são a prova de que os romanos sabiam fazer engenharia como ninguém. Eles eram verdadeiros mestres na arte de construir. Essas estruturas gigantescas, muitas vezes com quilômetros de extensão, eram como artérias levando o líquido da vida para o coração do império. Cada pedra colocada tinha um propósito. E não pensem que era só questão de jogar umas pedras e esperar a gravidade fazer o resto, não! Os romanos eram meticulosos. Cada detalhe era cuidadosamente planejado. Eles estudavam o terreno, faziam cálculos precisos e usavam materiais de alta qualidade, como o famoso concreto romano, para garantir que a água chegasse impecável à sua cidade. A precisão era fundamental. Imaginem a trabalheira que dava construir essas maravilhas da engenharia sem a ajuda das máquinas modernas. Era um verdadeiro desafio. Era um trabalho braçal intenso, que exigia milhares de trabalhadores e anos de dedicação. A força humana era a principal ferramenta. Mas os resultados falam por si só. A durabilidade dessas estruturas é impressionante. Muitos desses aquedutos continuam de pé até hoje, desafiando o tempo e nos lembrando da genialidade da engenharia romana. Eles são testemunhas silenciosas de uma era de ouro. Os aquedutos não serviam apenas para matar a sede da população. Eles tinham múltiplas funções. Eles abasteciam fontes, termas romanas e até as casas de banho particulares dos cidadãos mais abastados. A água era um símbolo de luxo e civilização. A água era essencial para a vida em sociedade, e os aquedutos garantiam que essa necessidade básica fosse suprida com maestria. A distribuição era eficiente e abrangente. Vamos mergulhar no misterioso mundo do mecanismo de Antiquítera, uma engenhoca tão avançada que deixou os cientistas de queixo caído por séculos. Preparem-se para se surpreender. Preparem-se para conhecer um objeto que desafia a lógica e a nossa compreensão do passado, que nos faz questionar tudo o que sabemos sobre a história antiga e suas capacidades tecnológicas. Uma verdadeira relíquia tecnológica que até hoje intriga e fascina historiadores e cientistas do mundo inteiro. O mecanismo de Antiquítera, um artefato que parece ter vindo de um futuro distante. A história dessa belezinha começa no início do século XX, quando um grupo de mergulhadores se deparou com um antigo naufrágio grego, repleto de tesouros submersos. Entre as moedas, joias e outros artefatos, lá estava ele. Um conjunto de engrenagens de bronze corroídas pelo tempo, aparentemente sem importância, mas com um segredo incrível. Mal sabiam eles que estavam diante de um dos objetos mais extraordinários já encontrados. Um verdadeiro enigma da engenharia antiga. A princípio, ninguém deu muita bola para o tal mecanismo, que parecia apenas mais um pedaço de metal velho. Usando raios-x e muita análise detalhada, descobriram que aquelas engrenagens eram parte de uma máquina complexa, com um nível de sofisticação tecnológica que ninguém jamais imaginou existir naquela época. O mecanismo de Antiquítera era, na verdade, um computador astronômico, um dispositivo incrivelmente avançado para seu tempo. Milhares de anos antes do primeiro chip, os gregos já tinham criado uma máquina capaz de calcular e prever os movimentos dos astros com precisão assustadora, algo que parecia impossível. Infelizmente, o mecanismo de Antiquítera não sobreviveu intacto até os dias de hoje, mas sua importância permanece inquestionável. Grande parte dele se perdeu com o tempo, mas os fragmentos que restaram foram suficientes para comprovar a genialidade dos antigos gregos
revelando um vislumbre de sua avançada tecnologia. Se você já se atrapalhou com uma calculadora moderna, prepare-se para se sentir um verdadeiro Neandertal tecnológico. Apresento a vocês o ábaco, a calculadora milenar que colocava ordem no caos numérico muito antes dos smartphones e computadores. O ábaco era simplicidade e eficiência em sua forma mais pura. Uma armação de madeira com varetas e contas deslizantes. Parece até brinquedo de criança, mas não se enganem. Essa belezinha era capaz de realizar operações matemáticas complexas com uma rapidez impressionante. Enquanto a galera de hoje em dia se atrapalha com os botões da calculadora, os comerciantes, escribas e matemáticos da antiguidade resolviam tudo na base do ábaco. Adição, subtração, multiplicação, divisão, raiz quadrada. Tudo era possível com essa belezinha. E o melhor de tudo, o ábaco era portátil. Nada de carregar um trambolho eletrônico para cima e para baixo. Essa belezinha cabia tranquilamente numa sacola, mochila ou pochete da época. Era a ferramenta perfeita para quem precisava fazer contas em movimento, como os mercadores que viajavam por toda parte negociando suas mercadorias. O ábaco é a prova de que, às vezes, as soluções mais simples são as mais eficazes. Uma lição de sabedoria que a gente bem que podia aplicar nos dias de hoje, né? Você já parou para pensar como seria a vida sem espelhos? Imagine um mundo onde não pudéssemos ver nosso próprio reflexo. Nada de selfies, cabelos impecáveis ou aquela última checagem no visual antes de sair de casa. Seria um mundo bem diferente, não é mesmo? Podemos agradecer aos nossos ancestrais por esse luxo que hoje parece tão trivial. Eles nos deram a capacidade de nos vermos como realmente somos. A história do vidro e dos espelhos nos leva de volta a civilizações como o Egito e Roma antigos, verdadeiros pioneiros na arte da fabricação desses objetos. Eles foram os primeiros a perceber o potencial do vidro. No começo, era tudo bem rudimentar. Os primeiros espelhos eram simples, mas revolucionários para a época. Os primeiros espelhos eram, na verdade, peças de metal polido, como bronze ou prata. Esses materiais refletiam a luz de maneira rudimentar, mas eficaz. Funcionava, mas não era lá essas coisas. A imagem refletida era distorcida e pouco nítida. Mas com o tempo, a galera foi aprimorando as técnicas e descobriu o potencial do vidro. A fabricação de vidro se tornou uma arte refinada. Os egípcios, por exemplo, dominavam a arte da fabricação de vidro e criavam peças incríveis, de vasos a pequenas estatuetas. Eles foram mestres na manipulação do vidro. Já os romanos levaram a produção em grande escala para outro nível. Eles industrializaram a produção de vidro. Com o tempo, os romanos desenvolveram técnicas para produzir vidro de forma mais eficiente, tornando-o mais acessível. Isso permitiu que mais pessoas tivessem acesso a objetos de vidro. E foi aí que os espelhos de vidro começaram a ganhar popularidade. Eles se tornaram itens desejados e valorizados. Claro que naquela época, os espelhos não eram tão nítidos e perfeitos como os de hoje. A qualidade da imagem refletida ainda deixava a desejar. Mas convenhamos, era muito melhor do que se olhar no reflexo da água, né? A evolução dos espelhos foi um grande avanço. E o vidro não servia apenas para a vaidade. Ele tinha muitas outras aplicações práticas e artísticas. Ele revolucionou a arquitetura, permitindo a construção de janelas que traziam luz natural para dentro das casas e prédios. Isso mudou a forma como as pessoas viviam. Imaginem só a diferença que isso fazia numa época sem energia elétrica. A luz natural era essencial para o conforto e a funcionalidade das construções. Além disso, o vidro soprado, uma técnica que permitia criar peças mais finas e elaboradas, possibilitou a criação de utensílios domésticos como copos e jarras e até mesmo peças de decoração. A técnica do vidro soprado foi um marco na história do vidro.
Então, da próxima vez que você se olhar no espelho ou apreciar a beleza de um objeto de vidro, lembre-se de agradecer aos nossos ancestrais. Eles nos proporcionaram essas maravilhas. Eles foram verdadeiros visionários que, com sua criatividade e habilidade, moldaram o mundo em que vivemos hoje. Suas inovações continuam a impactar nossas vidas diariamente. Essa viagem pela história das invenções da antiguidade foi demais, não é? Vimos que os nossos ancestrais eram muito mais inteligentes e criativos do que a gente imagina. Desde os aquedutos romanos até o misterioso mecanismo de Antiquítera, passando pelo ábaco e a beleza do vidro e dos espelhos, fica claro que a antiguidade foi um período de grande inovação e engenhosidade. E o mais legal é que essas invenções não ficaram presas no passado. Elas serviram de base para muitas das tecnologias que usamos hoje em dia. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos incríveis sobre história, ciência e curiosidades. Valeu por assistir e até a próxima!